O consórcio é a melhor opção de investimento para você. De forma planejada, você pode realizar seu sonho com o Consórcio Nacional Gazin. É hora de investir na casa própria, na viagem inesquecível, no carrão novo, na moto nova, na festa de casamento épica, naquele barco para seus momentos de lazer, naquela cirurgia plástica ou até em energia solar para sua residência ou empresa. Consórcio Gazin. Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda. A Velutex é uma fábrica de tintas e revestimentos que acredita e investe em Mato Grosso do Sul, acreditando que a cor transforma a vida das pessoas, investindo em Olá! Olha, não vai estranhar, porque hoje a entrevistada vai ser a entrevistadora da Michele Bruno, né? A proprietária, a dona desse canal. E eu falei assim, não pode, a gente tem que saber um pouco dessa mulher que tem uma trajetória de 23 anos de advocacia e eu não tinha como oportunizar a oportunidade que ela fez para mim, né, Michele? A presidente da subseção de Miranda, da Ordem dos Advogados, subseção de Miranda, com uma linda trajetória na carreira jurídica. Então hoje vai ser um bate-papo entre duas advogadas. Eu tenho o privilégio de, como diretora-geral do Ambiente de Inovação da Ordem dos Advogados, aqui da seccional do Mato Grosso do Sul, bater esse papo como é, né, construir a carreira jurídica sendo uma mulher, né? Como que é o papel feminino dentro do universo jurídico e como que é essa migração do interior para a capital e da capital para o interior. Então, a Michele está sendo muito bem-vinda na nossa capital, mas a gente quer conhecer um pouquinho dessa trajetória dela. Então, para a própria apresentação, humildemente, essa parceira dá a palavra para Michele Bruno. Obrigada, Dai. Quero te agradecer por ter tido essa ideia maravilhosa, né? Na realidade, a gente queria gravar alguns programas com alguns assuntos jurídicos legais aqui para vocês. E a Dai falou, Michele, mas você sempre entrevista e ninguém te entrevistou? Não, eu preciso saber um pouquinho de você. Então, quero agradecer por você estar me dando a oportunidade no meu canal das pessoas conhecer um pouquinho dessa minha trajetória jurídica e como que foi chegar até aqui. Bom, Michele, mas assim, eu fiquei muito interessada em relação à tua carreira na área de consumidor. Como que foi seu início de carreira e essa relação que você tem na área consumerista? Essa paixão, ela nasceu na época da faculdade. Muitos amam a parte de direito penal, né? A paixão de todo acadêmico é a tribuna. Mas a minha, realmente, ela sempre foi o consumidor. Eu só dei uma passadinha na parte de direito penal e quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Defensoria Pública e quando eu fui procurar, eles me indicaram uma vaga na Defensoria Pública do Consumidor. Era uma Defensoria Pública especializada, na época a doutora Salete, que me deu a oportunidade de estar aprendendo, uma defensora maravilhosa, com uma bagagem extremamente profunda. E aí começou essa minha trajetória lá. Foi na Defensoria Pública do Consumidor, enquanto eu ainda estava nos bancos da faculdade. E é lógico que quem prova do direito do consumidor quer continuar bebendo dessa água, que além de ser uma área muito humanizada, que a gente consegue, é palpável, todos os dias a gente estabelece uma relação de consumo, até mesmo sem saber. Então, foi ali que começou o meu olhar, o brilho para estar advogando nessa área.
E desde que eu me formei, eu continuei nessas ações consumeiristas, até que eu estava em Miranda, na minha vida profissional lá, e lá não tinha PROCON. E aí o prefeito, por uma imposição na época do Ministério Público, que eles queriam que fosse criado o PROCON na cidade, aí o prefeito, na época eu estava trabalhando já na gestão, ele me oportunizou, sabia que eu já tinha experimentado a Defensoria Pública do Consumidor, já tinha um pouquinho de conhecimento da área, e ele falou, vai atrás para a gente poder implantar o PROCON no município de Miranda. E em 2009 a gente começou esse trabalho de ir atrás, fomos atrás da criação, né, da legislação, fizemos capacitação aqui no PROCON na época estadual, que era o único que existia aqui em Campo Grande, e fizemos a implantação do PROCON, e eu fiquei na frente do órgão lá em Miranda, do PROCON, por aproximadamente 13 anos, como coordenadora do PROCON de lá. Bom, então a gente pode falar que o PROCON nasceu das suas mãos, né, como advogada, né? Isso é muito interessante. E a oportunidade também para uma jovem advogada, né? Sim, na época eu tinha somente poucos anos ainda advogando, mas a experiência que eu trazia já era muito forte, muito estabelecida, até porque a defensora pública que eu estagiei, ela era muito exigente e me trouxe uma bagagem nessa área. Então, é muito bom poder ajudar a população lá dos mirandenses. E diante da minha qualificação lá, a prefeita de Campo Grande, ela conheceu o meu trabalho e também confiou no meu trabalho, e a princípio eu vim para Campo Grande como adjunta também do PROCON municipal aqui de Campo Grande. E no começo desse ano eu fui removida, a gente conversou e eu fui prestar um auxílio aqui na AGTEC, na Agência de Tecnologia, na parte da assessoria jurídica, porque eles também estavam precisando. Então, agora eu estou nesse novo desafio de estar na assessoria jurídica da AGTEC, e estamos aqui no município agora trabalhando em prol dessa área agora. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes a gente sabe que tem órgãos administrativos que fazem toda a diferença para o cidadão, mas a gente não entende a função dele, para que ele serve. Para que serve o PROCON? Gente, eu sempre usei uma terminologia que você vai entender e vai ficar muito palpável. O PROCON é o pronto-socorro do consumidor. Então, o que acontece? Para que serve o PROCON? Primeiramente, ele serve para orientação, tanto de fornecedores quanto dos consumidores. Ele também serve para penalizar empresas que estão afrontando os direitos do consumidor. Agora, uma função essencial é que a gente pode estar fazendo aquele consumidor que ele se sente lesado, Odai, ele pode estar vindo até o PROCON, abrir uma reclamação, ele vai relatar o problema que ele está tendo, e o PROCON, ele vai notificar aquela empresa, aquela fornecedora, de que esse consumidor apresentou esse problema, e o PROCON, como órgão administrativo, ele não é um órgão impositivo. Então, ele vai tentar fazer essa conciliação essa ponte entre o consumidor e o fornecedor. Ele vai marcar uma audiência e ele vai tentar conciliar as partes. E, lógico, isso é aberto um processo, um procedimento administrativo. Quando o reclamante, o consumidor, ele procura o órgão, ele já vai munido da documentação pessoal dele,
da documentação que estabeleceu essa relação consumeirista, com as provas que ele tem, seja e-mails, seja protocolos, e através disso a gente vai montar esse processo com toda essa documentação e vai dar acesso ao fornecedor de toda essa documentação que foi juntada e oportunizar também o fornecedor a apresentar uma defesa ou até mesmo conciliar com esse consumidor, porque o ponto-chave é a gente estabelecer o quê? Essa conciliação entre as partes, nessa relação que está tendo alguma desavença, está tendo... Às vezes, o que precisa é de uma pessoa para intermediar. Porque quando o consumidor ele se sente lesado, ele já chega meio com os pés, né? Ele já chega esgotado, ele já chega bravo, porque muitas vezes ele queria muito aquele produto às vezes apresentou problema. Então, é tentar estabelecer essa conciliação entre as partes. Se, em último caso, não tiver uma solução, a gente vai fazer uma avaliação, se é uma reclamação fundamentada, atendida ou não atendida, se é fundamentada também ou não fundamentada, a gente faz essa pré-análise e se a empresa realmente afrontou a legislação, lesou esse consumidor, ela vai para o cadastro de reclamações não atendidas, fundamentadas. Então, ela vai para um cadastro onde o nome dela vai estar lá. E a gente orienta esse consumidor, infelizmente, a buscar o poder judiciário, que tem esse poder impositivo. Porque o juiz ele tem como determinar que a empresa ressarça ou que ela realmente cumpra com a obrigação que ela assumiu ou que ela cumpra a publicidade que ela divulgou. O Poder Judiciário ele tem esse poder. Nós que atuamos frente ao PROCON, a gente não tem esse poder impositivo. Bom, dentro dessas configurações que essa empresa viola, ela pode receber alguma multa? Como que funciona isso? Dentro da capacidade, da competência do PROCON? Em relação a essas empresas? Essas empresas, quando elas são constatadas que realmente elas violaram alguma norma do Código de Defesa do Consumidor ou alguma legislação que dispõe acerca dos direitos do consumidor, ela é multada sim. E aí a multa ela é de acordo com o decreto do município que estabelece uma forma de aplicação de critérios para estabelecimento dessas multas. Tá? Então, aí essas multas, se não tiver recurso, elas viram um título, né, da dívida ativa, vai poder inscrever na dívida ativa ou a empresa paga. E muitas vezes esse recurso ele é revertido para o próprio órgão, depende da legislação. Entendi. A minha compreensão agora, vamos lá, como que o advogado vai atuar? Mas nisso eu já quero pegar só um recorte. Então, na minha percepção da tua fala, a empresa ela não pode ignorar o PROCON. Não, ela não pode ignorar o PROCON. Porém, infelizmente, evoluiu muito, que as empresas realmente elas têm comparecido. Mas tem empresas que, infelizmente, elas tratam com desídia esse chamado. E, infelizmente, tem muitos municípios, Dai, que ainda não conseguiu fazer a implantação da aplicação da multa. Por quê? O que acontece? Os municípios do interior, eu posso falar com muita precisão, porque a gente tinha contato com todos os coordenadores dos municípios, onde tem PROCON. É muito difícil eles aplicarem multa. Por quê? Porque o quadro estrutural do órgão, muitas vezes, não permite. Mas como assim? Lá em Miranda, por exemplo, a doutora Michele era coordenadora,
ela funcionava como orientadora do atendente, ela funcionava como aconselhadora, ela funcionava muitas vezes no atendimento pessoal. Então, se eu atendi aquele consumidor, como que eu vou para uma audiência com ele e eu ainda julgar esse processo? Então, ficaria muito parcial. Então, o que acontece? A legislação, cada município tem a sua legislação e o formato que o procedimento administrativo vai caminhar, qual é a estrutura do órgão. Infelizmente, a maioria dos PROCONs do interior não tem um quadro funcional, estrutural, que te habilite. Esse é o atendente, esses são os quadros de fiscais, esse é o quadro do conciliador, esse é o coordenador geral, o chefe geral, esse aqui vai fazer parte da assessoria jurídica. Então, assim, não tem esse quadro estrutural. Então, muitas vezes a gente funciona, no meu caso, lá no interior, eu era fiscal, eu ia para a rua, eu fazia o atendimento, eu fazia a conciliação, eu fazia o... Equipe. É assim, gente, que funciona no interior. Aqui, na capital, é diferente. Tanto o PROCON estadual, quanto o PROCON municipal. Já existe um quadro de servidores que são destinados à fiscalização, né? E com legislação que aprove eles também, habilite eles nessa função. Então, tem um quadro para fiscalizar, tem os atendentes, tem os conciliadores, tem os superintendentes, tem o subsecretário, tem os adjuntos. Então, a estrutura é melhor e aí consegue fazer a aplicação dessas penalidades. Agora, no interior é muito difícil conseguir fazer a aplicação das multas e aí vem a sua resposta. Como você não aplica a multa, a empresa, ela sabe que ela não vai ser penalizada. E ela vendo que ela não vai ser penalizada, ela simplesmente trata com desdém aquela reclamação trabalhista, aquela reclamação consumerista que foi proposta lá no PROCON. Perfeito. Bom, agora, já que estamos ainda no município de Miranda, e você ou está, nesse momento, presidente dessa associação como OB, eu queria saber o seguinte: é um nicho de mercado para a advocacia? Como que o advogado atua na área consumerista? Como que é essa área em relação à advocacia? Olha, a gente tem percebido, Udai, eu fico muito entristecida até de estar vendo que o Poder Judiciário ele tá caminhando para um lado de desjudicialização. Infelizmente, nós já tivemos muitos casos, a gente sabe que a tecnologia está aí, que ela é falha, mas a gente sabe que tudo que é falho tem que ser penalizado se praticar uma lesão. E o que a gente percebe é que, no começo, eles questionavam que virou uma indústria do dano moral nessas relações de consumo. Quando o consumidor é lesado, ele pede o dano moral junto. Então, tem casos e casos. A gente vê que tem muitas pessoas que realmente... Não é um mero aborrecimento, né? Não é um mero aborrecimento, elas estão sendo lesadas. Hoje, uma das coisas que eu posso trazer aqui como exemplo são os empréstimos consignados indevidos nos benefícios dos aposentados. Ou seja, ele vive muitas vezes, a grande maioria vive de um benefício de um salário mínimo. Aí vem o banco, faz um empréstimo indevido no nome dele, desconta do benefício sem ele ter autorizado, muitas vezes 200, 300, 400 reais, muitas vezes o teto máximo daquela margem consignável. E o que acontece? Nós advogados, nós entramos com a ação
dizendo, olha, esse aposentado não contraiu esse empréstimo. Muitas vezes a gente, inclusive, junta o extrato bancário demonstrando que não caiu na conta desse aposentado, pede uma liminar para que os descontos parem, cessem, porque está causando lesão, porque uma pessoa que ganha R$ 1.400 e é descontado R$ 300, R$ 400 do benefício previdenciário dele, gente, é muito alto. Aquilo ali, muitas vezes, equivale à compra do mercado dele. E, infelizmente, não é cessado os descontos. Muito difícil. Antigamente, a gente até conseguia, em sede de liminar isso. Hoje, é muito difícil a gente conseguir uma liminar para suspender esses descontos. Então, a ação, ela tramita durante um longo período, sabemos disso. Muitas vezes demanda de uma prova pericial, porque às vezes o banco apresenta um contrato com uma assinatura fraudulenta, firmada por estelionatários, e lá no final vem, depois de meses de descontos indevidos, vem uma indenização por danos morais de R$ 2.000. Então, assim, querendo desmotivar a desjudicialização desses tipos de processos, que a gente sabe que tem abarrotado o Poder Judiciário, sim, porém, o que é R$ 2.000 para um banco que trabalhou meses com aquele dinheiro, daquele aposentado? Ah, mas vai devolver as parcelas corrigidas, mas e a lesão que ele teve no mês a mês dele? Que não pôde usufruir de uma medicação, que teve que viver com o financeiro dele muito mais apertado. A dosimetria. Então, assim, e isso é pouco diante do que a gente está vendo. Acabou de sair recentemente, o Senado aprovou, porque as passagens aéreas estão caras. E o que eles fizeram? Simplesmente foi aprovado, aí, lógico que está pendente, né, de passar na Câmara, mas uma fase já foi aprovado para baixar as indenizações em casos de companhias aéreas, porque encarece a passagem aérea. Peraí, estamos preocupados com o valor da passagem aérea ou com o dano que foi causado para aquele consumidor que perdeu um evento, aquele consumidor que teve a bagagem extraviada e... Então, assim, o que a gente percebe é que o Poder Judiciário, ele parece que não está considerando que realmente o consumidor ele é vulnerável nessa relação. Ele é o hipossuficiente. Talvez, agora acrescentando e trazendo a minha área ao segmento em relação a essa visão do judiciário, não como justificativa, mas como um ponto de atenção, porque essas ações em si não se caracterizam predatórias, né? Porque a gente sabe que fraude existe em todo lugar, sim, inclusive num nicho específico de público, que também já é vulnerável, que em regra são os idosos, que têm esse desconto automático. Mas você acredita que esse movimento do judiciário, até mesmo de separar esse tipo de demanda com um ticket, digamos assim, médio é menor por conta das plataformas digitais que vieram agora como empresas de startup na área de Lautec para fazer a massificação de cobrança de indenização do setor? Como que você vê? Porque daí a gente não quer falar mal da tecnologia, né? A questão aqui não é falar mal, mas assim, às vezes a modelagem de negócio, né, que é constituída por plataformas de maneira um pouco equivocadas, né, acaba prejudicando, inclusive, tanto o advogado, que pode atuar nessa área, quanto até o próprio consumidor. Você acredita que tem esse viés? Com certeza. Muito. Muito. E não é só isso. Não é só em relação às plataformas digitais. O que acontece? A gente sabe que, infelizmente, tem colegas advogados que faz uma forma de captação que, ao meu ver, é indevida, tá? Muitos consumidores não conhecem o advogado, tem alguém lá na ponta que faz essa captação e
após o advogado ter essa procuração e a senha dele para acessar o Gov, o que acontece? Consumidor.gov? Eles têm acesso. Por quê? Porque o meu INSS, a gente consegue entrar e puxar os empréstimos que ele tem, o que está ativo, o que está excluído. Então, o que começou a acontecer? Aquele advogado que pegava aquele consumidor que estava tendo os descontos indevidos, ele entrava com, vamos supor que tem 5 ações, 5 empréstimos consignados lançados ali no benefício daquele aposentado. Ele entrava, tem 5 ativos, ele entrava com 5 ações. Ele nem se preocupava em saber, caiu na conta? Não caiu, porque eu como profissional e como eu estou fazendo uma ação de risco, eu não vou perder meu tempo pela quantidade. Eu vou olhar, caiu o dinheiro na sua conta? Não caiu, por quê? Porque são aposentados, são pessoas que não têm um discernimento tão aguçado de olhar um extrato e ver se caiu, se não caiu. Muitas vezes são indígenas. Então, o que acontece? Eles não têm esse conhecimento técnico. Eles simplesmente vão lá, sacam o valor e ponto. Então, eu como profissional, eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar um extrato bancário para confirmar se realmente houve esse crédito ou não daquele banco. Os advogados que estavam atuando em massa e que é o que realmente... O que eles faziam? Muito. Eu tive contato com... do formato de trabalho deles, até por conta de estar como presidente da OAB. Eles simplesmente começaram a entrar, tem 5 empréstimos ativos, eles entravam com 5 ação, pagavam para ver. Pagam para ver. Mas o que é pagar para ver? Pagar para ver? Se o banco vir e provar que o aposentado fez o empréstimo, beleza, a ação vai ser julgada improcedente. E se o banco não provar, ou eu vou fazer um acordo, ou eu vou ganhar na sentença. Então, eles não estavam preocupados em saber a realidade fática daquela reclamação. Ele simplesmente pegava aquele extrato e entrava. E aí, o que acontece? Passado algum tempo, eles pegavam essa mesma procuração, que eles entraram com essas 5 ações, um exemplo, e eles constataram, vai lá, faz a consulta no meu INSS, viu que tem outros contratos ativos, além daqueles que ele entrou. Ele entrava também com ações daqueles outros contratos que apareciam, indistintamente. Então, o que começou a acontecer? Quando o Poder Judiciário constatou, eu já fui para audiência no fórum, aonde o conciliador tinha 50 audiências por dia. 50 audiências numa tarde. 20 era de um advogado só, 30. Então, assim, a gente... Ações predatórias não pelo prejuízo do direito, e sim pela especulação dele. Exato. Entendeu? Então, o que acontece? E eles ganhavam por essa rotatividade de processos. Vai lá, faz acordo. Foi onde o Poder Judiciário veio um incidente aonde travou todas as ações. A primeira discussão foi sobre o prazo prescricional. Qual seria o prazo que seria aplicado? Se seria 5 anos, se seria 3, se seria o Código Civil, seria a defesa do consumidor. A partir de quando que vamos contar esse prazo dessa prescrição? Só que a nossa surpresa é que, posteriormente ao julgamento desse incidente no Estado, todas as ações baixaram, as indenizações. Antes era 10, 15, 8. Depois desse julgamento, desse incidente, as indenizações caíram para 2.000, R$1.000. Então, assim, aí nós profissionais da área já... Mas por quê? Aí passaram-se mais um período, novo incidente veio novamente. Suspendeu novamente todas as ações. E aí
foi discutido sobre a validade da procuração. Aí eles queriam procurações mais atualizadas, né? Quando as ações são propostas. Eu acho muito acertado isso, porque eu acho assim, você precisa estar com uma procuração atual. Então, vamos supor que o empréstimo é de junho de 2024 e você está com uma procuração lá de 2021, 2023. Então, é acertado isso, né, em relação a essa questão da procuração. Porém, a gente percebe que as indenizações continuam em patamares baixíssimos que não serve para penalizar o fornecedor, o banco, do prejuízo que ele está causando para aquele aposentado. Na realidade, o que a gente percebe? Com o intuito de penalizar aquele advogado que atua em massa e que propõe várias ações, eu não estou falando aqui que não tenha direito, porque muitas vezes o advogado ele propõe ações porque a parte realmente tem direito, né? Porém, ele indistintamente, ele penalizou todos os consumidores que têm essa questão do desconto indevido, não tem mais aquele olhar do caso a caso, não está sendo olhado mais, porque a gente sabe que o dano moral ele não tem um valor fixo pela legislação. O juiz ele tem que olhar o fato, olhar o dano que foi causado, a proporção, a situação econômica do ofendido, a situação econômica de quem lesou. Mas e aí? Agora eu faço uma pergunta. Está sendo olhada a questão financeira desse banco, a condição econômica desse banco que está lesando esses aposentados? Ou está sendo olhado só para o advogado que propôs 20 ações e estão querendo desmotivar a judicialização desses tipos de ações? O que eu acho interessante, você suscitou nesse bate-papo vários pontos, alguns nevrálgicos, eu acho que até, né, em relação à condução agora do Poder Judiciário, a quantidade de demandas, né, que ele classifica como predatória, mas eu creio que a via administrativa é uma via assertiva ao advogado. Só que a gente faz quando eu digo advogado, a gente percebe a criação da tecnologia e corre utilizar. Só que o Estado, quando ele cria uma tecnologia que esse consumidor ou qualquer parte pode ser representada de fato por um advogado, ele tem que dar o canal de acesso. O consumidor.gov não tem a via de acesso só para advogados, que eu acho uma questão equivocada, e creio eu, salvo engano, que a OAB Nacional até está solicitando a implementação de um link de acesso, de um login só para advogados na plataforma do consumidor.br, porque não tem o porquê, né, você não estabelecer um cadastro de advogado e esse advogado não ter um rol de clientes dentro da plataforma do consumidor.gov. Sim. Que é uma área administrativa que está pulsante. Então, se o judiciário não quer receber essas demandas, né, e se o administrativo quer compelir para resolver e quer fazer uma linha negocial assertiva, e se o consumidor provavelmente não sabe toda a diretriz do seu direito, vão oportunizar que o advogado ele possa entrar dentro desse tipo de plataforma e estabelecer uma ação, uma relação de fato com o seu cliente dentro de uma estruturação robusta. Porque aí sim, né, a gente consegue entregar produtos de qualidade e retirar do judiciário que ele considera como ação predatória. Porque Sim. O advogado ele não vai deixar de trabalhar, ele não vai deixar de assistir. Porque às vezes as violações ao direito também são em massa. Será que já parou para pensar que desmotivando, querendo, pelo menos é o que a gente percebe, querendo a desmotivação do advogado de propor esses tipos de ações, que vai abarrotar a Defensoria Pública? Ou vai deixar... O Estado vai responder de qualquer jeito. Ou vai deixar esse consumidor sem o acesso à justiça. Porque, de uma certa forma, ele vai estar sem o acesso à justiça. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, se a gente for ver... E outra, vamos olhar por outro ângulo? Quem está sendo predatório
Não é a instituição bancária que está lesando tantos aposentados com contratos indevidos? Não teria que, de uma certa forma, ser feito um TAC entre Poder Judiciário e Procuradoria, que seja da União, que seja do Estado, para que os bancos tenham um novo formato desses tipos de contratações, que seja pessoal, a contratação in loco. Agora, o que não dá é para continuar os bancos fazendo refinanciamentos por pastinhas, no formato que está sendo feito, e ainda mais nesse modelo que eles implantaram, que já demonstrou que não dá certo, aonde contratos têm assinaturas falsificadas, um monte. Eu lido direto com esses tipos de ações, e o que a gente verifica, a maioria eu peço perícia, ainda que não compete ao meu cliente comprovar que aquela assinatura é falsa, tá? Porque Relação de consumo. Além de ser a relação de consumo, eles subjetivam a relação de banco. Exatamente. Então, o que acontece? O nosso receio, porque tem o artigo do CPC que fala, a partir do momento que você imputa aquela assinatura como falsa, compete ao banco comprovar que ela é verdadeira. Só que quando a gente fala que a assinatura é falsa, o que acontece? O banco pede julgamento antecipado da lide. O que nos resta? Eu não vou pagar para ver. Eu não vou esperar ter que entrar com recurso para tentar reverter uma ação, uma decisão monocrática. Então, o que eu faço? Na cautela, ad cautelam, peço uma perícia. Peço perícia e todas vêm comprovando que não são autênticas as assinaturas. Bom, agora como o universo web, né, e a taxação da blusinha, né, da tributação, o que eu estou falando? O consumo não tem mais fronteira. Não. O Código do Consumidor merecia ser revisitado e reformulado em alguns termos, né, doutora Michele? O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é só o esqueletinho, faltando vários ossos. Então, o que acontece? Essa parte do digital, ele ficou muito incrementado no pós-pandemia. Então, o que a gente percebe? Que houve uma alteração no modus de aquisição dos consumidores. A gente que gostava de ir na loja, de provar, hoje a gente quer receber o produto na nossa casa. Hoje mesmo eu estava falando isso lá no setor onde eu atuo. Falei, gente, incrível que às vezes a gente sabe até uma loja que tem aqui, que poderia ter uma autorizada, mas a gente quer receber na nossa porta, na nossa casa. A gente vai lá e faz a aquisição hoje muito pela internet. Então, realmente, a gente precisa de uma reformulação para essa parte digital, até mesmo pelos crimes que são praticados, e penalizar também de maneira diferenciada. Algumas atitudes, e agora eu vou falar algo que muitos podem não saber e muitos podem estar infringindo mesmo tendo conhecimento. A lei do e-commerce, que é onde trata dessa parte digital, ela determina que todo produto que é oferecido ao consumidor, ou seja de forma presencial, física, ou de forma digital, pelas redes, por sites, elas têm que conter precificação. Agora eu te faço uma pergunta. Quando a gente vai para as redes, que a mulher adora olhar roupa, olhar produtos, e os homens também estão nessa vibe agora, sim, né? Sim. De consumir. Será que tudo tem preço? A gente se depara tanto com indirect, preço inbox, te mandei no PV. Tá errado. A gente precisa de fiscalização também dessas redes. Para quê? Para que elas se adequem. Inclusive, sabia que é crime
contra o consumidor você não informar essa questão da precificação? Será que esses fornecedores têm conhecimento de que eles estão tendo uma prática totalmente tipificada na legislação? Estão sendo lesionados, né? E que eles estão lesando os consumidores quando eles omitem o preço daquele produto nas redes? Na realidade, são técnicas que utilizam, né, para esse consumidor ir para a página da empresa e acaba deixando sem o acesso imediato à precificação desses produtos. Só que a gente percebe que não tem uma fiscalização e uma penalização dessas práticas. Por isso a continuação. Por isso a continuação. E até por conta da própria denúncia desse consumidor. Por quê? Porque muitas vezes nem o consumidor sabe dos seus direitos. Isso eu considero como verdadeiro, realmente. Bom, a gente dá para perceber aqui, eu não sei vocês, mas eu percebo com clareza a paixão pela área consumerista, né? Porque aqui, aí ela fala como advogada, eu faço isso como coordenadora também. O negócio é defender o consumidor, né? Então, assim, essa parte aqui evidenciada que esse consumidor vai ser assistido de todas as frentes. Mas dentro dessa paixão tão grande que você tem pelo setor de consumidor, eu queria saber se você tem mais paixões pelas áreas do direito? Com certeza. Eu sou muito apaixonada pela parte de família. Eu gosto muito porque a gente atua até um pouco como psicólogo, né? Nessas áreas, as mulheres, elas procuram muito outra mulher, principalmente para conversar quando elas sofrem uma violência doméstica, quando elas estão com algum problema no seio familiar, quando elas criam a coragem para uma tomada de decisão de se divorciar. Então, é uma área que eu gosto muito de atuar, que são áreas de divórcios, essa parte de família que tem a guarda, modificação de guarda, alimentos, a parte de sucessão, direito sucessório, né? Também é uma área que eu me encanto muito e junto com parceiros a gente também se aventura, lógico, né, em outras áreas. Já atuei muito na parte de direito do trabalho, mas não é a minha paixão. A minha paixão é aquela forma humanizada mesmo que a gente tem, e de sentar ali, ficar horas no atendimento, conversando e dedicando um pouco do meu tempo para aquela pessoa que está com problemas. Tem advogado que gosta de conversar com o computador, eu gosto de conversar com o cliente. Bom, então aqui a gente apanhou, no apanhado temos várias dicas, né? Primeiro para o consumidor, né, que a gente fala que é vulnerável, que é o idoso, né? Prestar bastante atenção. Sim. Eu queria que você compelisse essas dicas para esses consumidores que você considera vulnerável. Que atenção que ele tem que ter ao consignado? Como que ele pode recorrer? Por que eu falo isso, Michele? Essas oportunidades que a gente tem de conversar e esclarecer sem o juridiquês, ele consegue pegar essa compelição da informação e se perceber na situação. Qual que é a dica para o consumidor, para esse empréstimo consignado específico? Gente, eu vou desde o princípio de um pedido de aposentadoria. Você fez o seu pedido de aposentadoria. Quando o INSS defere, você não vai estar nem sabendo, mas os estelionatários já estão ligando para te oferecer os consignados. E os pastinhas também, por bancos. Os bancos são os primeiros a saber. Os advogados que atuam, muitas vezes, com o pedido da aposentadoria, nem está sabendo que saiu ainda o benefício, nem foi intimado, mas ali começa o oferecimento dos empréstimos. A gente não sabe a situação financeira que cada pessoa está passando, as dificuldades que ela passa. Mas eu dou a dica. Primeiro, não aceite por telefone. Não concorde. Porque o que vai acontecer? Você vai poder ir no banco e fazer diretamente na agência. Faça na agência. Outra, quando sair o seu benefício previdenciário, o banco ele vai querer abrir automaticamente uma conta corrente para você.
Isso facilita com que os estelionatários, eles façam empréstimos e refinanciamentos de empréstimos e jogue na sua conta. E muitas vezes os refinanciamentos, eles vêm um valor creditado tão baixo que às vezes eles se tornam imperceptíveis. Ou eles usam também o período que cai o 13º, para que a pessoa acredite que é um 13º e já vem ali naquele mensal tudo junto e ele se perde. Então, o que eu sempre falo? Abra conta para recebimento do benefício. Não abra conta corrente. Por quê? Porque se você abrir conta benefício, é impossível que eles depositem na conta. Aí, o que acontece? Se você quiser fazer um empréstimo, eles vão liberar o valor, você vai ter que ir lá, sacar na boca do caixa, assinar o recibo na boca do caixa. Você vai se beneficiar desse empréstimo, mas você vai dificultar que essas instituições bancárias joguem na sua conta sem o seu conhecimento. Esse é o primeiro passo. Quando vai abrir a conta, abra uma conta benefício. Abra uma outra conta corrente, se você assim desejar, mas o do benefício, abra conta benefício. Segundo, como eu disse, faça os empréstimos lá naquele atendente. Após ela fazer, pegue uma cópia e só assine se estiver efetivamente preenchida todas as informações. Tenha muita cautela com aquilo que você assina. E outra, saiba que se você for fazer um empréstimo, faça cálculo. Não vá pelo valor da parcela. Porque às vezes você vai pagar parcelas baixas, mas a quantidade de parcelas é muito excessivas. Então, por favor, saiba o que você está assinando, saiba o valor desse empréstimo, quanto que está sendo te cobrado de juros. E se você não precisar, não faça empréstimos consignados, porque você vai ter emprestado 5 mil, mas você vai pagar 10 mil. Bom, eu vou ter que me despedir. Eu vou falar como você, dava pra gente conversar muito mais, né? Porque quando a pessoa é apaixonada pelo que fala, ainda mais quando vê dentro da razão da justiça, né? Quando eu falo da razão da justiça, o que é? Você já consegue fazer o nexo causal, que aquela pessoa é assistida pelo direito. Além de ser assistida pelo direito, ela não tem nem possibilidade de manifestar ele como advogada. A gente se apaixona para defender. Michele, é uma honra, né? Tá deste outro ladinho aqui, podendo saber um pouco dessa sua história. Eu espero que a sua audiência conheça um pouquinho da Michele, conheça um pouquinho das suas paixões, e quem sabe a gente vai ter uma versão 2, tá? Porque eu só consegui entrar na área do consumidor, tá bom? Obrigada a todos por vocês assistir aqui, estarem conosco nessa audiência, e um ótimo dia a todos. Gente, beijo para vocês, até o nosso próximo programa. Amo vocês. Obrigada, Dai. Eu que agradeço.